A próxima apresentação é da doutora Elisa Fernanda Ferricense. A doutora Elisa é médica nefrologista, fez sua residência médica de clínica e nefrologia no Hospital Universitário Evangélico e, como o doutor Rodrigo já comentou, foi nossa fellow, fez o seu fellowship na Fundação ProRenal na área de nefrologia intervencionista, encerrado no ano passado, e agora ela está trabalhando conosco, já tem o seu próprio ambulatório de Doppler e de acesso vascular, tem feito as angioplastias, os implantes de catéter, e vai falar para a gente sobre as perspectivas de carreira e na intervenção, a visão do jovem nefrologista. Doutora Elisa. Então, boa tarde, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas de carreira na intervenção, na minha visão como recém-iniciada nesse mundo da nefrologia intervencionista. Então, eu sou agora nefrologista intervencionista na Fundação ProRenal. E falando um pouquinho sobre o cenário atual, que o Dr. Rodrigo também já comentou. Então, em 2020, nós já tínhamos aproximadamente 144.779 pacientes em diálise, 92,6% em hemodiálise e 7,4% em diálise peritoneal. E esses números culminaram com o aumento dos centros de diálise crônica, e 25% desses pacientes acabaram utilizando um catéter venoso central no seu histórico de acessos. Aqui, então, é uma figura do censo de diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é para ilustrar justamente isso. De 2001 a 2020, o aumento do número de pacientes em diálise crônica por ano, e essa tendência à elevação, né? Então, a gente não está tendo um cenário de queda desses números, né? Aqui também o Dr. Rodrigo já comentou, então, aqui os tipos de acesso, né, desses pacientes, então, as fístulas arteriovenosas, os catéteres de curta permanência, os catéteres de longa permanência, as próteses vasculares. A gente vê que teve uma queda nesses números de próteses vasculares, muito provavelmente isso está ligado à dificuldade de acesso das fístulas complexas, que na grande maioria dos centros ainda são realizadas em regime hospitalar. Então, a dificuldade de acesso dos pacientes a esse tipo de enxerto. E no que diz respeito aos acessos vasculares, estamos preparados para esse cenário? Então, estamos preparados para acolher esse paciente em tempo hábil, para planejar um plano de ação que leve em consideração o estilo de vida do paciente, a condição social desse paciente, a escolha dele para o tipo de terapia que ele vai ser iniciado. Então, se ele quer a diálise peritoneal, se ele vai para um transplante preemptivo, se ele vai para um acesso vascular para hemodiálise, e o planejamento, o tempo hábil para planejar esse acesso de diálise, seja ele um catéter peritoneal, seja ele uma fístula arteriovenosa, e além de planejar esse acesso de diálise, a gente não pode esquecer que esses pacientes eles vão permanecer em diálise. Então, a gente tem o tempo hábil e a gente tem a estrutura para vigiar esses acessos, para dar o cuidado que eles merecem e, principalmente, para preparar um próximo acesso para esse paciente, que vai permanecer, às vezes, 20, 30 anos em terapia. Então, como eu já comentei, nós temos um aumento dos pacientes em doença renal crônica, né? A grande maioria vai evoluir para um estadio de doença renal crônica em estadio final, né? E precisar de terapia de substituição renal. São poucos centros especializados em regime ambulatorial. Então, como o Dr. Ricardo já comentou, na Fundação ProRenal a gente consegue fazer a grande parte dos procedimentos em regime de hospital-dia, mas essa não é a realidade. E essa prevalência de centros hospitalares, da necessidade de fazer esse tipo de acesso em centros hospitalares, com certeza aumenta os custos e também a fila de espera desses pacientes para conseguir o seu acesso. Como o Dr. Rodrigo também já falou, a fragmentação do cuidado, né? Então, a gente está tendo um aumento do número de pacientes em diálise, eles vão passar pelo nefrologista, que vai encaminhar eles para um cirurgião vascular,
vai fazer um exame de imagem com Doppler, um mapeamento venoso, pré-operatório, vai retornar com o seu nefrologista ou com o cirurgião vascular para só então confeccionar um acesso vascular. Nesse meio tempo, muitos pacientes se perdem, muitos pacientes têm evolução da doença, acabam não conseguindo chegar nesse retorno com o cirurgião vascular e caindo nos catéteres de curta duração. Aqui o mesmo cenário para a questão da diálise peritoneal. Então, muitas vezes a gente vai depender de um cirurgião geral, de um exame de imagem e, de novo, às vezes não dá tempo do paciente confeccionar esse acesso para a diálise peritoneal e ele vai cair num catéter de curta duração. E como o doutor Rodrigo já mostrou, a mortalidade é muito maior nesses pacientes que iniciam a diálise com catéter de curta duração. E nós, nefrologistas, qual é o nosso papel na questão da nefrointervenção? Então, os nefrologistas eles foram pioneiros em diversas áreas relacionadas à nefrologia intervencionista. Então, os primeiros acessos, o catéter duplo lumen para hemodiálise foi criado por um nefrologista, o catéter de Tinkoff, o primeiro acesso, o primeiro enxerto, que é o enxerto de Scribner, foi criado por um nefrologista. Muitos nefrologistas foram pioneiros na parte de biópsia renal e, com o tempo, nós fomos perdendo esse papel na intervenção. Muito por conta do custo para adquirir os materiais necessários e os equipamentos, então o arco em C, a sala baritada, a estrutura, né, o custo dessa estrutura. E porque outras especialidades são habilitadas à realização de processos na nefrologia, dos procedimentos, desculpa, na nefrologia. Sejam eles os cirurgiões gerais, cirurgiões vasculares, os radiologistas intervencionistas. Então, a gente foi perdendo espaço na questão da intervenção. Isso gera também um menor interesse pela especialidade, que se tornou uma especialidade, na grande maioria do tempo, clínica, e isso, às vezes, afasta alguns médicos que acabam querendo fazer algum tipo de procedimento e como desistem da nefrologia por não ter esse estímulo, digamos assim. Então, há realidade em outros países, para citar rapidamente. Então, como o Dr. Rodrigo também já falou, em 2000, a criação da Sociedade de Nefrologia Intervencionista Americana. Eles têm mais de 300 nefrologistas intervencionistas com certificação e programas de aperfeiçoamento. Na Itália, foi realizado um estudo de 1983 a 2006 e 98% dos acessos vasculares eram criados e monitorados por nefrologistas. E a possibilidade de expansão e evolução dos métodos endovasculares com a participação dos nefrologistas, que são os médicos que estão no dia a dia, em contato com o paciente, sabendo das suas maiores dificuldades e das necessidades. E por que ser nefrologista intervencionista, então? Expandir as possibilidades dentro da especialidade, então, sair só da nossa parte de consultório, de clínica de diálise e ter a oportunidade de fazer procedimentos, Dopplers, e até o auxílio, né, no diagnóstico. Então, encurtar o tempo que esse paciente vai levar, às vezes, para ter o diagnóstico de uma obstrução, com o auxílio da ultrassonografia, encurtar o tempo que esse paciente vai levar para perceber uma deficiência no acesso vascular, uma estenose numa fístula, ter o contato. Nós, nefrologistas, temos o contato mais próximo com o paciente. Então, quem melhor que o nefrologista para entender se esse paciente está tendo uma dificuldade na diálise, uma diálise inefetiva por conta de um acesso vascular, sangramento, e tomar uma iniciativa frente a essa questão. Então, se eu sou nefrologista intervencionista e eu tenho essa expertise, digamos assim, eu consigo perceber essa dificuldade do acesso no exame físico, encaminhar esse paciente para um exame de imagem, diagnosticar essa estenose e intervir nessa estenose e devolver esse acesso para o paciente com uma diálise adequada, que vai, com certeza, impactar na qualidade de vida. É o cuidado estabelecido de maneira global para o paciente, não fragmentado. Então, eu vejo o acesso do paciente, o radiologista vê o Doppler, o cirurgião vascular intervém, ele volta para o nefrologista, às vezes a gente não consegue nem saber o que foi realizado nesse acesso.
quais que foram as condições, o que ficou desse acesso, né? Então, a nefrologia intervencionista também possibilita esse cuidado da maneira global para o paciente. E quais as nossas atribuições? Então, os implantes de catéter tunelizados, os implantes de catéter para diálise peritoneal, as angiografias e angioplastias, as ultrassonografias pré e pós-operatórias, então pré-operatórias, os mapeamentos venosos. Então, eu atendo esse paciente, eu realizo um mapeamento venoso, eu já sei que ele tem condição de uma fístula simples, eu encurto o caminho e já encaminho esse paciente direto para um cirurgião vascular, sem depender de um exame de imagem realizado por um radiologista, que às vezes não tem a mesma noção que o nefrologista tem da confecção do acesso. As ultrassonografias pós-operatórias, então, como o Dr. Ricardo disse, as vigilâncias, tanto da maturação quanto das estenoses desses acessos. A ultrassonografia no auxílio diagnóstico, então, avaliação do aparelho urinário, avaliação da volemia, as biópsias renais, né? Então, são muitas as nossas atribuições na nefrologia intervencionista. O que a gente esbarra normalmente na dificuldade desse treinamento e dessa capacitação continuada. Mas a gente sabe, hoje se vê muito em literatura, como o Dr. Ricardo já passou também, que um nefrologista treinado, capacitado, ele tem um bom perfil de segurança na realização desses procedimentos, tem sucesso, tem patência e funcionalidade e duração desses acessos, e as nossas complicações são aceitáveis e semelhantes à literatura. Então, não tem motivo para o nefrologista não tentar o caminho da intervenção. Com uma capacitação continuada, a gente tem toda a capacidade de desenvolver esses procedimentos. E é possível? Em 2009, então, como o doutor Rodrigo já comentou, foi criado o Centro Cirúrgico Intervencionista da Fundação ProRenal. Em 2020, eu terminei o meu fellow e já estou dentro da Fundação fazendo os meus procedimentos com o auxílio dos nossos chefes. E a Fundação ProRenal realiza cursos, tem o programa do fellowship, então é possível, sim, o nefrologista entrar na intervenção, fazer seus cursos, ser capacitado. E aí a gente pode mostrar aqui algumas imagens de alguns cursos, né, que foram ministrados. E aí vocês podem me dizer assim, mas na Fundação ProRenal vocês têm a sala, o arco, o ultrassom, tem o nefrologista, o cirurgião vascular, o enfermeiro, e como que isso funciona fora da Fundação ProRenal? Então, aqui, só para ilustrar, são 2 participantes do programa de fellow, o Ismar, que está no Pará, fazendo os procedimentos, faz angiografias, angioplastias, implantes de catéter tunelizados. A Raíra, que está no Rio Grande do Sul, que, além de fazer os procedimentos, está passando conhecimento para os residentes lá no serviço onde ela trabalha. Então, sim, é possível, é muito possível, e a gente precisa investir, então, na expansão dos serviços disponíveis, na participação dos nefrologistas, que vão ser muito necessários para atender essa demanda de pacientes que está aumentando, investir na capacitação continuada e na certificação do nefrologista intervencionista. Com a participação do nefrologista, a melhora dos fluxos de cuidado e a antecipação das decisões terapêuticas. Então, como a gente já falou, antecipar esse problema de acesso e não chegar numa trombose de uma fístula, o paciente ter que voltar a usar um catéter. Maior sobrevida dos acessos vasculares, com essa vigilância, e o menor tempo de espera dos pacientes e redução de custos. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.